Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7, também para Maringá e região pelo canal 15, para Cianorte e região pelo canal 46 e para toda a região da belíssima Campo Mourão pelo canal 12. No Pauta em Debate desta noite, vamos receber dois vereadores da cidade de Londrina. No primeiro tempo, vamos conversar com o vereador Mário Takahashi. Vereador, seja bem-vindo mais uma vez. Ótima noite. Obrigado, boa noite. E a Câmara de Vereadores, já encerrando os trabalhos, qual o balanço que o vereador faz desse ano de 2015? Olha, a Câmara trabalhou de uma forma bem objetiva esse ano, né? Nós priorizamos vários projetos que entendemos ser importantes para a cidade, debatemos vários projetos polêmicos também, né? Entraram na Câmara muitos projetos com caráter de urgência, né? Onde nós temos que fazer uma deliberação com um prazo muito mais curto do que o normal, mas não nos furtamos a esse trabalho, foi bem conturbado esse período de votações desses projetos de urgência, mas chegamos ao final do ano agora, né, com aquela sensação do dever cumprido. Vai ter mais 3 sessões agora até o final do ano, para que a gente possa encerrar esse ano legislativo com os projetos aí que o Executivo entender como prioridade, sendo encerrado e votado na Câmara de Vereadores. Como presidente da Comissão de Finanças da Casa, você acabou protagonizando aí algumas discussões, né? Uma delas foi retratada aqui pelo Fábio Silveira no JL, no Jornal de Londrina, com relação à criação da agência reguladora do saneamento, chamada Arcelon, onde você diz houve até um pequeno enfrentamento com a liderança do prefeito. E o projeto acabou sendo retirado. É uma parcela da Câmara, alguns vereadores que estiveram aqui e conversaram com a gente, até discutiam se havia oportunidade, não necessariamente questão legal, mas se era oportuno a criação de mais cargos dessa agência. Qual o balanço final disso? Olha, foi analisado, na verdade, 3 pontos, pelo menos do meu ponto de vista, e a Comissão de Finanças, referente a esse projeto. O primeiro deles seria o aspecto financeiro. Esse projeto, se caso fosse aprovado, ele criaria uma agência no seu início com 8 diretorias, com o maior salário, né, previsto na Prefeitura, e depois dessa criação, desse start inicial, esses diretores iriam fazer uma reunião e deliberar entre eles quantos cargos mais precisariam ser criados. Então, quer dizer, aquele um pouco mais de 1 milhão por ano seria para o pagamento do salário desses diretores, e no ato seguinte nós teríamos que, logicamente, contratar mais pessoas, porque cada diretor responsável pela sua pasta precisaria de funcionários para coordenar o seu trabalho. Então, um projeto que vem para ser criado por etapas, né, ele causa um pouco de segurança no aspecto financeiro, porque quanto nós iremos gastar com a criação dessa agência? Nós não temos essa visão por completo. Então é temerário você aprovar um projeto como esse, dar início na criação de uma nova pasta, sem saber o seu tamanho, o seu fim, analisando o aspecto financeiro. Tem também o aspecto do momento dessa criação, né, que é diretamente relacionado à questão financeira, porque hoje nós passamos por uma recessão no nosso país, as administrações públicas estão optando e primando pela redução de pastas, até na esfera federal se fala muito em redução de ministérios, e Londrina, com a criação dessa agência, iria na contramão desse pleito, desse clamor da população, que nós criaríamos mais uma pasta, mais uma secretaria, seria uma autarquia, mas mais um braço de administração pública, né? Sendo que nós teríamos que trabalhar para tentar otimizar a prefeitura como um todo, né? Agrupar algumas secretarias com temas afins, e aí você conseguiria otimizar o trabalho da máquina e, consequentemente, gerar aí uma redução de custos e não criar mais secretarias ou mais pastas, mais fundações ou mais autarquias do município. E tem a questão legal também, né, que analisando no teor jurídico da formação da Arcelon, ela não é uma condição necessária para que o município de Londrina possa fazer uma renovação de contrato com a Sanepar ou uma licitação com alguma outra empresa ou até mesmo a municipalização.
essa regulamentação, essa regulação, ela pode ser feita por algum outro órgão já existente da Prefeitura. Nós poderíamos fortalecer, por exemplo, a nossa SEMA, que é a Secretaria do Ambiente, né? Ela poderia ter, no quadro de funcionários dela, os seus fiscais. Por quê? Porque ela já é uma secretaria que já é criada, já tem o seu custo, já tem sua verba. Você iria agregar muito menos pessoas ali, muito menos custo naquela estrutura já existente, para surtir o mesmo efeito que a Arcelon teria. E prova disso é que o transporte público, o serviço de transporte público, que inicialmente estava previsto para ser regulado pela Arcelon, ele ficou com a CMTU, se manteve na CMTU. Então isso é a prova de que o município, através das suas pastas já existentes, podem fazer o mesmo trabalho que a Arcelon faria. Mário, e um contraponto a essa questão que você fala, a questão financeira, também o Fábio Silveira, também para o Jornal de Londrina, publicou aqui no último dia 9, a questão do orçamento que vocês aprovaram na Câmara de Vereadores, com um crescimento aí de 16,56%, mas a gente sabe que, na verdade, o crescimento é uma estimativa de crescimento que pode, evidentemente acontecer, tomara que aconteça, tomara que a arrecadação cresça, mas também, em função do problema que acontece no país, também pode não acontecer o crescimento. Ou seja, a Prefeitura pode ter dificuldade, inclusive, de pagar o que já acontece. Nesse cômputo, a criação de mais uma estrutura fica bastante fragilizada. Fica bastante fragilizada, até mesmo porque nesse ano, né, nós tivemos aí o protocolo do Profis, no município de Londrina, com o seguinte embasamento, que nós tínhamos uma previsão de fechamento de um déficit de 22 milhões negativos ali no caixa do município de Londrina. Então, utilizando-se dessa previsão negativa de fechamento de caixa, o Executivo protocolou o Profis no município para que a gente pudesse ter aí uma margem de segurança no caixa da Prefeitura. Então, partindo dessa premissa, nós temos esse risco realmente da diminuição de receita do município, porque na recessão você tem menos circulação do dinheiro, né, gera-se menos impostos e o município, consequentemente, tem uma redução na sua participação do fundo, né, que volta para o município. Então isso tudo reflete e deixa um pouco de medo na questão de arrecadação do município. Tá? Então, e esse 16%, nós temos que lembrar também que nós temos que descontar aí a inflação. É um crescimento de 16%, mas se a inflação bater nos seus 10, 11%, é um crescimento real aí de 4, 5%. Isso se realmente se concretizar na sua arrecadação total. O que nós podemos fazer, por exemplo, otimizar isso? Na maioria das vezes, os governantes eles dão um pontapé no aumento de tributos, que não é o correto, porque a população já está com a carga tributária lá no pescoço. Então, o que nós teríamos que fazer numa administração pública? Otimizar o sistema de arrecadação já existente. Por exemplo, existem trabalhos que são realizados em empresas, grandes empresas na iniciativa privada, onde você consegue reduzir a folha de pagamento com uma readequação tributária. No caso de Londrina, que a Capsmel já está para estourar, praticamente você conseguiria fazer um trabalho de readequação tributária também, você conseguiria enxugar um pouco a folha, e qualquer 1%, 0,5%, 1,5% que você consiga enxugar no volume desse, você dá um fôlego para a administração pública aí de mais alguns anos, né? E outras ferramentas que várias empresas de grande porte utilizam no cenário nacional, poderiam ser, vários serviços que essa empresa poderiam ser implantados na gestão pública para otimizar essa questão tributária e você enxugar mais a máquina, né? Com relação, uma curiosidade que eu tenho certeza que a tia Constantina, que está nos assistindo firme e forte, minha querida tia Constantina, a preocupação e assim, a curiosidade, como que vocês estão projetando a cidade para 2016? Como vereadores, é claro, a equipe do prefeito está fazendo os planejamentos, foi aprovado o orçamento, que é a peça fundamental para a cidade acontecer, para ela se movimentar, para ela vivenciar todos os seus serviços no dia a dia, mas 2016 tem eleição municipal. É um ano que sempre a coisa ferve, onde os problemas, a oposição ressalta os problemas e a situação ressalta os feitos, né? E a cidade que vem numa recuperação aí, tanto de imagem, quanto de conceito, quanto de investimentos, ela ainda não está madura, na minha opinião, o suficiente para atravessar esse pleito de forma tranquila. Como que vocês estão pensando ou estão antevendo esse processo? Olha, esse processo, num passado próximo, ele já teria se iniciado, essa estruturação política de formatação, né, de identificar aí quem são as pessoas que disputariam
né, o cargo de majoritário, como prefeito, como vice. No entanto, houve aquela mudança, né, no sistema, na legislação que regra as eleições, e esse prazo ele foi postergado, aí foi jogado lá para março do ano que vem. Então, acreditamos nós, e a conversa que para aí no cenário político, é de que essas conversas serão iniciadas a partir do momento que se fechar o prazo das filiações. E filiações essas que podem até ter um questionamento futuro, por questão do prazo ter sido reduzido, né, nesse momento. Existem outras legislações, outras normas que falam em 1 ano, e essa lei veio agora e falou em 6 meses antes da eleição, para que a pessoa possa se filiar a um partido e ter o direito de disputar. Então, isso tudo atrasou um pouco essa negociação, essa conversação política usual para se fazer essa composição de qual partido coligará ou não, qual prefeito terá apoio de qual partido. Então isso acho que foi prorrogado aí para o mês de março e abril, devido a essas mudanças na legislação eleitoral. Nós temos assim a voz corrente em Londrina, que talvez o pleito de 2016 faça um repeteco de 2012. Sendo Kiref candidato à reeleição e Marcelo Bellinati o candidato da oposição, pelo menos de uma ala da oposição. Uhum. O PV, seu partido, você que é liderança estadual do partido, como que fica nesses 2 polos? Ou pode haver uma terceira via? Outros partidos podem também lançar novos candidatos? O PV ele tem um planejamento que passa pela eleição municipal agora e também vai se refletir numa eleição estadual em 2018. Que é pela candidatura própria. Então nós teremos um candidato a prefeito em Londrina do Partido Verde. Tá? Esse é o planejamento principal, o planejamento primário do PV, e nós vamos levar adiante esse segmento. Tem algumas siglas partidárias que já vieram conversar com a gente para fazer uma parte desse grupo, dessa composição desse grupo. Né? Então a imagem geral e mais forte realmente em Londrina é a polarização entre os 2 candidatos, né? Possivelmente o Marcelo Bellinati, possivelmente o Kiref disputariam, polarizariam as eleições. Mas o PV vai lançar uma terceira via, sim, e existem alguns partidos que gostariam de fazer parte dessa terceira via aí para fazer essa composição e disputar as eleições de 2016. E você já tem um nome a anunciar ou isso ainda está em discussão? Olha, hoje nós temos bons nomes dentro da sigla. Um dos mais cotados seria o nome do seu Paulo Muniz, que é um empresário, né, na cidade, já tem uma experiência política grande. Ele foi uma das pessoas que colocou o nome à disposição, então hoje o partido tende aí a dar um apoio a ele, caso ele realmente confirme essa intenção aí de sair prefeito. E o Mário Takahashi vai para a reeleição? Possivelmente, porque a partir do momento que nós entramos na política, né, isso eu aprendi na verdade na prática, nós somos nada mais do que uma peça de um grupo, de um partido político. Então, o nome Mário Takahashi hoje, ele é cogitado aí para um possível pleito eleitoral, sim, a princípio, naturalmente, para uma esfera legislativa, ou pode ser que alguma composição política aconteça, e a gente sabe que a política ela é muito dinâmica, mas o meu nome está à disposição do partido para qual finalidade for. E você está animado com Londrina e com a eleição? Tô sim. A partir do momento que a gente entra no cenário político, na política partidária mesmo, na participação política efetiva, você vê que é possível fazer mudança, que não é difícil você fazer o bem, não é difícil você implantar projetos bons, ter ideias novas, né? Basta você querer fazer algo pela sua cidade, e eu presencio isso na nossa Câmara de Vereadores. Nós observamos lá que todos têm um objetivo comum, que é levantar a nossa cidade, tanto no aspecto econômico, tanto no aspecto social, no aspecto ambiental. Então os vereadores eles estão atuantes nessa questão de fiscalização dos serviços, de trazer progresso para a nossa cidade. Isso é muito bacana. Então isso motiva a gente a realmente continuar ainda a fazer parte disso, e sabendo que quando uma pessoa boa, seja ela quem for, ocupa um espaço na política, ela tira o espaço de uma pessoa que poderia ser uma pessoa ruim na política. Então isso é importante, que as pessoas de bem comecem a entrar mais na política, né? Independente do partido que seja, que elas procurem as siglas partidárias da sua afinidade e participem efetivamente da vida pública. Parabéns pelo trabalho, um ótimo 2016. Obrigado pela entrevista, uma ótima noite. Eu que agradeço, boa noite. A gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu converso com o também vereador de Londrina, Rony Alves, aqui no Pauta em Debate. Um minutinho só, eu já volto.
Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Agora, no segundo tempo do programa de hoje, eu converso com o também vereador da cidade de Londrina, Rony Alves. Professor Rony, seja muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Lázaro. Prazer estar aqui. Eu perguntei agora há pouco para o Mário Takahashi como foi o ano 2015. E para você, como foi 2015 a Câmara de Londrina? Eu acho que nós tivemos um ano tranquilo do ponto de vista político, em tratando-se de Londrina, de Câmara de Vereadores, o Legislativo, evidentemente, e tratando-se do Executivo. Nós não tivemos escândalos, a cidade, graças a Deus, nós tivemos um novo ano com tranquilidade, um trabalho na Câmara com calma. Agora, é evidente que alguns projetos chegaram por parte do Executivo e não tiveram a acolhida da Câmara, aqueles projetos que tratavam de assuntos relevantes para a cidade e que chegaram muito no afogadilho. Talvez um erro da assessoria do Executivo e que acabou custando a não entrada desse projeto, né? Por exemplo, o projeto da Arcelon, que teve que ser retirado em tempo indeterminado, a fim de que volte depois, com algumas mudanças, para que os vereadores possam votar. Nós mantivemos firme o propósito de não votarmos planta de valores em 2015, o que também foi positivo para a cidade, se a gente entender que o contexto nacional e o contexto estadual tem colocado os municípios do Paraná, e Londrina não é uma exceção, numa situação complicada do ponto de vista de aumento de tributos, aumento de impostos. Então, também a Câmara se posicionou. A Câmara se posicionou, evidentemente, a favor dos projetos que chegaram, que eram interessantes para a cidade, que tratavam de ampliação, melhoria e reformas em escolas, em postos de saúde, nas construções de UPAs, em especial a UPA ali da Leste-Oeste, a UPA do Jardim do Sol, que foi concluída, inaugurada e entregue à população este ano. Você também foi parte aqui nessa matéria que eu mostrei agora há pouco do Fábio Silveira, falando do orçamento. E aqui embaixo ele faz uma citação sua, né? Até o Giovanni mostra aqui para a gente. E você diz mais ou menos aqui o seguinte: acho que temos que discutir com a Secretaria de Fazenda, com a CODEL, como fazer um orçamento para ter um orçamento um pouco melhor
para fazer mais investimentos na cidade. E é conhecido de toda a população que os orçamentos dos municípios, via de regra, eles acabam servindo para manter os serviços funcionando. E olha, muitas vezes falta dinheiro até para fazer com que o serviço público funcione, seja na saúde, educação, seja para tapar o buraco, seja para fazer a sinalização, trânsito. Mas aquele investimento novo com dinheiro da prefeitura é muito difícil. Fala-se em 4%, 5%, quando muito, do orçamento para investimento. Uma cidade do tamanho de Londrina, isso passa a ser insuficiente. Quando você disse isso, qual é a discussão? A discussão, primeiro, que ela é uma discussão que ela não se esgota aqui, agora, hoje. Ela não se esgota, na minha avaliação, nesse final de 2015, como também não deve se esgotar em todo o ano de 2016. Porque Londrina foi uma cidade que, historicamente e culturalmente, e também pensando no espaço geográfico da cidade, não foi uma cidade em que a gente teve o privilégio de grandes indústrias. Londrina, embora sendo a segunda maior cidade do estado, sempre teve por parte de muitos governos uma atitude de tratá-la como sendo uma cidade de quinta, sexta categoria. E, infelizmente, ao longo do trabalho do Legislativo e do Executivo, você e o seu telespectador sabem disso, Londrina foi uma cidade que ficou durante muitos anos parada numa corrupção endêmica. Nesses últimos anos é que nós conseguimos criar um novo formato de trabalho entre a Câmara e o Executivo. Isso é favorável. Mas Londrina tem uma dívida do ponto de vista de indústria, que é o que faz com que a arrecadação do município aumente. Agora, onde para o grande gargalo e a grande discussão? Primeiro, nós não temos estradas, nós temos as estradas que são pedagiadas, e em Londrina nós não temos duplicadas. A duplicação de rodovias é extremamente importante para que o desenvolvimento industrial aconteça numa cidade que está tão distante dos portos, como é o caso de Londrina. E digo mais, Londrina precisa rever a sua situação, porque nós estamos muito mais para o estado de São Paulo do que para a capital Curitiba. Então nós precisamos que as nossas estradas que nos ligam ao estado de São Paulo sejam duplicadas e com rapidez. E, de preferência, com pedágios a preços muito diferentes do que tem sido praticado. Então, tudo isso faz com que a cidade ela fique numa situação em que os investimentos que se tem não ultrapassam aí, como o nosso, a casa dos 4,5% de investimento. Se nós não temos investimento, se nós não temos verba para investir, a cidade vai se tornando uma cidade esburacada, uma cidade com prédios totalmente velhos, desgastados pelo tempo e sem reformas. As nossas escolas, por exemplo. A Secretaria de Educação tem tido um trabalho assim, quase que hercúleo, no sentido de tentar resolver os problemas dos nossos prédios. Agora conseguimos melhorar um pouco o investimento para 2016 e a possibilidade de um orçamento diferenciado dentro da Secretaria de Educação que vai permitir um fundo rotativo para as nossas escolas. Então, não é uma discussão simples, é uma discussão que precisa ser aprofundada e eu entendo que o grande problema está na nossa falta de indústria. E isso é uma coisa que muitos convidados nossos falam aqui, e eu também compartilho dessa ideia, mas como você trazer indústrias, aí tem alguns pontos, alguns nós. Primeiro, hoje Londrina não tem um distrito industrial de grande porte, né? E talvez até de pequeno porte também tenha dificuldades. Você tem dificuldades sérias, nós estamos longe do Porto Paranaguá e longe do Porto de Santos, e temos dificuldades com as estradas. Quando se fala em melhoria, fala-se em pedágio, que agora, recentemente, teve aumento, inclusive, o pedágio, na casa aí, média de 10%, mas alguns dos pedágios chegam a quase 15%. Londrina acaba ficando isolada do surto de desenvolvimento que aconteceu de Ponta Grossa até Curitiba? Olha, e aí é preciso que a gente seja bem direto, né? Infelizmente, e não estou falando que é o governador atual, mas os governadores desses últimos 35, 40 anos, e repito, também com um passivo grande de culpa por parte do Executivo e dos legislativos passados, deixaram-se Londrina numa situação de isolamento. Primeiro porque Londrina, o seu desenvolvimento econômico, tanto industrial quanto comercial, sempre foi muito mais voltado para São Paulo, isso é verdade, né? Não só Londrina, as cidades circunvizinhas de Londrina, a região metropolitana de Londrina. Quando nós falamos disso, nós estamos falando de Cambé, nós estamos falando de Biporã, nós estamos falando de Araponga, nós falamos de Rolândia. Essas cidades, junto com Londrina, sempre tiveram voltada muito mais para São Paulo do que para Curitiba, capital. E, de certa forma, esse isolamento precisa ser quebrado.
Não é simples, como eu disse, porque do ponto de vista geográfico, quando a gente estuda desenvolvimento industrial, desenvolvimento econômico, a partir da indústria, e a indústria no seu contexto geográfico, Londrina sofre isolamento por conta de não ter proximidade com portos, mas também de nós termos um problema tão sério nas questões dos pedágios, e você sabe disso. Os prefeitos da nossa região, inclusive, junto com o prefeito Kiref, já chegaram a discutir com o governo do estado a possibilidade de um pedágio que ligue Londrina até a região, a estrada que liga Mauá da Serra a Curitiba, um pedágio que seja feito pela própria Prefeitura de Londrina e com um único pedágio a um preço módico e, evidentemente, administrado pela própria cidade. É um grande desafio. Se esse projeto for aceito pelo governo do estado, e eu duvido que seja aceito, ele vai instalar no Paraná e um modelo para o Brasil que vai quebrar esse modelo perpetuado pelas concessionárias de pedágio, que levam um dinheiro enorme no final de cada ano, um passivo para os nossos caminhoneiros, para aquelas pessoas que trabalham viajando com seus carros e até para o turismo. As empresas de transporte interurbano e interestadual, se nós conseguíssemos esse projeto em Londrina, eu tenho certeza, nós instalaríamos no país um modelo totalmente diferente de pedágio, talvez aí, quem sabe, PPPs, que nos levasse a modelos como do Canadá, dos Estados Unidos e de alguns países da Europa, como Portugal, por exemplo, e até do Japão, que tem pedágio até na capital, até dentro da cidade, mas totalmente diferente o preço. Queremos ver se interessa isso para quem cobra pedágio hoje em outros níveis, né? Não aceitam, não concordam, e deputados estaduais que também fazem frente que não concordam, e também o próprio governo do estado, né? A assessoria do governo do estado não concorda. Quando o Kiref levanta essa discussão, levanta essa bandeira, a gente sabe que a reação lá em Curitiba, no Palácio, a reação é enorme. Professor Rony, na verdade eu queria também colocar um pouquinho a questão do ano de 2016. Estamos encerrando esse ano 2015, 2016 é um ano especial e tem eleição municipal. O seu partido, o PTB, como ele vai se comportar? Eu já falei agora há pouco, há um senso comum, embora nada esteja definido na cidade, que nós teríamos aí um repeteco de 2012 com Marcelo Bellinati de um lado e Alexandre Kiref indo para a reeleição de outro. É um quadro possível. Claro, o próprio Mário Takahashi disse que pode haver outras candidaturas. Como fica o PTB nessa situação? Lázaro, o PTB, no início da administração Kiref, ele era um partido independente. Votávamos os projetos junto com o prefeito, e se a gente fizer uma análise, todos os vereadores praticamente votaram todos os projetos que o prefeito mandou para a Câmara de Vereadores, até porque eram projetos interessantes para a cidade de Londrina e importantes para a sua população. Hoje a gente sabe que o PTB aproximou-se do prefeito, né? Houve essa aproximação, nós hoje somos apoiadores do prefeito. Na campanha passada não estávamos com Alexandre Kiref. Hoje eu penso que o PTB, em valendo-se uma tentativa de reeleição por parte do Alexandre Kiref, talvez mantenhamos apoiando o prefeito, e a chapa de vereadores será discutida ainda, né? O partido tem feito algumas discussões internas, nós temos participado de algumas reuniões internas do partido, em que esse assunto tem sido discutido, inclusive buscando sempre, como todos os partidos, novas filiações de lideranças políticas da cidade, que nós gostaríamos que estivessem juntos com o PTB, e aguardando aí para o próximo ano, até porque o cenário político nesse momento, de Brasília, ele não dá um fôlego para que as cidades façam essa discussão. Então eu penso que essa discussão deverá ser feita de forma um pouco mais clara e com mais interesse dos seus vetores políticos, né, dos deputados federais e inclusive de próprios deputados estaduais, para o próximo ano, depois de março ou abril, né? Para que a gente possa ter essa discussão de forma um pouco mais límpida, mais clara, e a gente ter uma noção de como é que ficarão essas coligações e os possíveis apoios às candidaturas de prefeitos também. Esse quadro se configurando, o professor Rony vai para a reeleição? Olha, eu sempre tenho dito assim, que eu sou sempre um homem de partido. Se o partido entender que seria importante a nossa participação para que a gente pudesse contribuir com a cidade e com o fortalecimento do partido em Londrina, evidentemente nós seremos candidatos. Agora, para isso, nós precisamos esperar qual vai ser a definição do partido. O Rony Alves está animado com o trabalho na Câmara, com a cidade de Londrina? Eu particularmente, tenho um orgulho muito grande, primeiro, de ser político. Porque quando as pessoas dizem assim, que político é sinônimo de ladrão, política é sinônimo de corrupção. Não é verdade.
Nós temos tido a oportunidade em Londrina de provar que isso não é verdade. Indo contra a corrente do que a gente vê no cenário nacional, Londrina tem tido um período, eu diria assim, nesses últimos 25, 30 anos, em que a gente não tinha tido ainda um modelo tão claro e tão objetivo de administração da cidade, tanto por parte do Legislativo quanto por parte do Executivo. Aquele balcão de negócio, aquela política do toma lá da cá, desapareceu. Isso me anima muito e me dá a certeza e a convicção de que as pessoas ainda podem acreditar nas instituições políticas e de que as pessoas podem acreditar que há ainda políticos sérios e que têm interesse na mudança, primeiro do seu município. E mudando o município, a gente começa a mudar o Estado. Na mudança do Estado, consequentemente, contribui-se para a mudança também do cenário nacional. Agora, não acredito que seja uma mudança que vai acontecer para os próximos 10 anos. Muito pelo contrário, nós temos um país com mais de 500 anos, infelizmente com uma história que se perpetua de grandes confusões políticas e de corrupção, e que isso pode ser quebrado sim. Se a gente conseguir quebrar isso na base, a gente pode fazer isso reverberar no Palácio Iguaçu, quem sabe também no Palácio do Planalto. E tomara que no Palácio Planalto, até a gente conseguir a eleição municipal, já esteja resolvida a situação. Nós esperamos muito, né? Até porque o simples fato de discutir a possibilidade de impedimento da presidente fez com que o dólar caísse e a bolsa subisse, né? Isso já faz com que a gente reflita e faz com que eu e você, que nos assiste aqui no Pauta em Debate, comece a pensar na possibilidade de nós cobrarmos postura dos nossos deputados federais para que em Brasília eles se lembrem que não é só Brasília. Além de Brasília, existe Londrina, existe Cambé, existe Biporã, existe Arapongas, existe Curitiba, Ponta Grossa, existem outros municípios do Brasil que estão de olho em Brasília, esperando que os nossos senadores e os nossos deputados federais cumpram o papel da boa representação da sua base. A base não vai a Brasília, mas a base assiste Brasília. A base depois vota para que aqueles continuem ou não em Brasília. Quero agradecer a presença do vereador Rony Alves. Muitíssimo obrigado, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigado, bom fim de ano para você e para todos os seus telespectadores. Para você também e para toda a família. A gente vai no intervalo, daqui a pouquinho mais informações. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham um box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Espero que você tenha gostado do bate-papo
com os nossos vereadores, o vereador Mário Takahashi, o vereador Rony Alves. Deixo o espaço aqui à disposição de quem foi citado e quiser contradizer alguma informação ou opinião colocada nesse programa, fiquem à vontade, é só entrar em contato com a nossa produção. Eu quero mais uma vez mostrar esse jornal aqui para você, meu amigo, só para a gente fazer uma reflexão. Olha só, o orçamento da cidade de Londrina, todas as cidades têm que fazer a aprovação na Câmara de Vereadores do orçamento do ano seguinte, assim como também o Estado e também o governo federal. E, na verdade, o orçamento é a peça jurídica que diz como a prefeitura pode gastar o dinheiro, como pode pagar as contas no ano seguinte. E o que chama atenção, e é um motivo de muita preocupação, é que, via de regra, as prefeituras do país têm dinheiro ou pouco dinheiro para pagar as contas e as contas correntes, ou seja, folha de pagamento, água, luz, energia, combustíveis, manutenção dos veículos e os serviços essenciais, postos de saúde, escolas, algum tapa-buraco, mas pouco dinheiro para investimento. Então, quando você faz a sua reivindicação no seu bairro, para o seu prefeito, para o seu vereador, olha, precisa construir uma praça, precisa reformar a praça, reformar a quadra de esportes, ou precisa de uma creche, isso é investimento. E no orçamento da prefeitura, pouco dinheiro para investimento. Aí os prefeitos vão, com o chapéu na mão, a Brasília ou a Curitiba, pedir dinheiro para o governo do Estado e para o governo federal para fazer essas obras que você pede, que você reivindica. Nem sempre esse dinheiro vem. Momentaneamente, o governo federal está praticamente paralisado, não só pela questão do impeachment, mas pela questão financeira. E o governo do Estado, também sentindo os efeitos da recessão, também paralisado em investimentos. Ou seja, para 2016, além da inflação que vai subir muito, os orçamentos das cidades devem cair bastante e você pode se preparar para um ano onde haverá pouco investimento na sua cidade, em todas elas, até porque o país ainda está paralisado. Só para a gente fazer reflexão, as cidades sozinhas não conseguem fazer os investimentos que você, que a sua família precisa. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho da sintonia. Até a próxima edição. Tchau. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.